Boa tarde, bom dia, boa noite. Não importa que horas você adentra esse espaço, você aqui é sempre muito bem-vindo. Muita gratidão pela sua presença aqui, tá? Respira fundo. Respira. Se conecta com você mesmo nesse momento. Vamos para a nossa leitura de hoje, né? A nossa reflexão do dia com o tarô da transformação do Osho. Eu tava olhando aqui que eu tô toda perdida, gente, no tempo e espaço. E aí ontem eu disse que era o 26º dia. Mas é isso mesmo, né? 26º. Tem 26 cartas tiradas. Hoje a gente tá indo pro 27º. Valei-me minha Nossa Senhora. Passa rápido, né? Depois eu quero saber de vocês se vocês têm interesse. Quando a gente concluir... pulou uma carta! Quando a gente concluir essa série, se vocês têm interesse da gente continuar se vendo, se encontrando diariamente, caso vocês tenham interesse, vou elaborar uma outra coisa, um outro esqueminha pra gente, viu? Mas aí eu vou precisar realmente ter esse apoio moral de vocês, né, gente? Ó, uau! A carta da gratidão. Essa é uma das cartas mais lindas. E quando eu falo que é uma das cartas mais lindas, não só pela mensagem que ela traz, mas também pela própria ilustração da carta, gente. Olha só que carta potente. Lindo, né? Gratidão. Carta 29. Vou ler ela aqui pra vocês, tá? Teve gente se pronunciando aí, me dizendo ontem que a carta de ontem foi incrível, que os conselhos bateu certo, que fez vários links e várias conexões, inclusive com outras cartas. E agradecendo, né, pelas dicas para viver melhor o novo ano astrológico. Então tá tudo certo. Que bom que tocou aí o coração de vocês, é isso que importa. Então, uma noite sem abrigo. A partir do momento em que uma pessoa é capaz de sentir gratidão, tanto pelo sofrimento quanto pelo prazer, sem qualquer distinção, sem nenhuma escolha, apenas sendo grato por aquilo que lhe é dado. Porque se foi dado por Deus, deve haver uma razão para isso. Podemos gostar ou não, mas isso deve ser necessário para o nosso crescimento. Inverno e verão são ambos necessários para o crescimento. Depois que essa ideia se fundamenta no coração, cada momento da vida se torna um momento de gratidão. Deixe que isso se torne sua meditação e oração. Agradeça a Deus por cada momento, pelos risos, pelas lágrimas, por tudo. Assim, você verá surgir um silêncio em seu coração que você não conhecia antes. Isso é êxtase. A primeira coisa é aceitar a vida como ela é. Aceitando-a, o desejo desaparece. Aceitando a vida como ela é, a tensão desaparece. O descontentamento desaparece. Aceitando-a como ela é, a pessoa começa a se sentir muito alegre, sem nenhum motivo aparente. Quando a alegria tem um motivo, ela não dura muito tempo. Quando a alegria é gratuita, ela dura para sempre. Isso aconteceu na vida de uma mulher zen, muito conhecida. O nome dela era Rangestu. Muito poucas mulheres alcançaram o Supremo no Zen. Essa é uma raridade. Ela estava numa peregrinação, chegou numa aldeia ao pôr do sol e pediu abrigo para a noite, mas os aldeões fecharam as portas. Eles eram contra o Zen. O Zen é tão revolucionário, tão rebelde, que é tão difícil aceitá-lo. Aceitando, você vai ser transformado. Aceitar o Zen é como passar através do fogo.
você nunca mais será o mesmo, novamente. Pessoas conservadoras sempre foram contra tudo que é verdadeiro na religião. Tradição é tudo que é inverdade na religião. Então, esses aldeões deviam ser budistas tradicionais e não permitiram que essa mulher ficasse na cidade. Eles a mandaram embora. Era uma noite fria e a anciã estava sem abrigo e com fome. Teve que improvisar um abrigo debaixo de uma cerejeira nos campos. Estava frio, cortante e ela não conseguia dormir bem. Era perigoso também, animais selvagens e tudo mais. À meia-noite, ela acordou por causa do frio intenso e viu no céu noturno as flores abertas da cerejeira sorrindo para a lua enevoada. Arrebatada pela beleza, ela se levantou e fez uma reverência na direção da aldeia em agradecimento com essas palavras. Graças à bondade deles, ao me recusar uma pousada, me encontrei sob as flores nessa noite nevoada. Ela se sentia agradecida, cheia de gratidão, agradeceu aquelas pessoas que lhe recusaram abrigo. Do contrário, ela estaria dormindo sob um teto comum e teria perdido aquela bênção, as flores da cerejeira, o sussurro do vento sob a lua nevoada e o silêncio da noite, o profundo silêncio da noite. Ela não estava com raiva, ela simplesmente aceitou o que aconteceu. Não só aceitou, como deu as boas-vindas. Ela se sentia grata. A pessoa se torna um Buda quando ela aceita tudo o que a vida traz com gratidão. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô com uma profunda sensação de que essa carta ela já saiu, que eu já li essa carta nessa série, porque eu já tinha lido ela antes, mas que eu já li nesse fluxo desses últimos dias. Então, eu vou colocar essa carta aqui, tá? E eu vou procurar para ver no meu montinho das cartas que já foram tiradas, que estão separadas aqui, se existe uma outra carta da gratidão, ou se eu fiz, né, uma confusão e acabei de alguma forma colocando a carta da gratidão no montinho errado, das que ainda não tinham sido lidas, e realmente foi isso que eu fiz. Nossa, Paloma. Mas, como eu aceito tudo que é, porque tudo que é, gente, é como tem que ser, viu? A gente não tem que ficar remoendo, não tem que ficar se perguntando, tentando entender o porquê que as coisas são como elas são. Observe, aqui eu tenho esse montinho, que é das cartas que já saíram. Eu deixo sempre em cima do leque da cigana, né? Do leque vermelho da cigana. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, do meu lado. E eu tenho um outro montinho na minha esquerda, que ficam as cartas que eu não li ainda. Essas cartas, geralmente, elas ficam aqui dentro desse saquinho, pra não misturar. E por algum motivo, que Deus sabe, nós não sabemos, e nem precisamos saber, foi necessário ler novamente essa carta da gratidão. Observem como são as coisas. Quando eu estava embaralhando o baralho, o tarô, o oráculo, caíram duas cartas. Tá? Duas cartas. Eu passei o pé, e na hora que eu passei o pé, veio uma, que foi a da gratidão, que foi a que eu li pra vocês. No meio do caminho, eu senti que eu já tinha lido essa carta. Só que se eu comecei, eu preciso terminar aquilo que eu comecei, não é verdade? Então eu não ia parar no meio do caminho e dizer a vocês, ah não, gente, essa eu já li, vou puxar outra. Muitas vezes a gente revive coisas na nossa vida, porque a gente deixou passar despercebido alguma coisa que precisava ter sido vista naquele momento e não foi vista, não foi contemplada, teve algum aprendizado ali que não havia sido ainda, né, integrado dentro do nosso ser. Então, aceite e agradeça, porque você ouviu novamente essa mesma mensagem e agora você está sendo capaz de entender e compreender através de novos ângulos, de novos olhares.
E que com certeza essa mensagem chega para você hoje, destravando aspectos e decodificando coisas que talvez você não tivesse decodificado a primeira vez que você escutou essa mensagem. Então tá tudo bem, tá? Eu vou dar sequência lendo a segunda carta que caiu, para que a gente não fique, né? Já que caiu as duas, eu também não vou devolver ela pro baralho, eu vou ler porque eu escuto o campo e obedeço ao campo, porque o campo ele é soberano. Então, se o campo hoje trouxe duas cartas, literalmente à tona, é porque é necessário que a gente se conecte com ambas as cartas e assim vai ser. Caso você não queira, porque você de repente acha esse vídeo de hoje muito longo, já são quase 11 minutos, fica com a carta da gratidão, meu amor. Ó, eu te honro, te agradeço e só vai. Beijo, te amo e até amanhã. Mas aqueles que estiverem curiosos para saber da próxima carta, ou que simplesmente estiverem abertos a doar um pouquinho mais do seu tempo, a investir um pouquinho mais do seu tempo, mergulhando comigo nessa carta de hoje, a gente vai mergulhar junto agora, tá? A segunda carta que caiu foi a carta, ai que linda, olha, conexão Yin e Yang, feminino, masculino, a carta do sexo. Carta 55, olha que lindo. Potente pra mim, principalmente nesse momento, né, que eu venho de uma cerimônia da Ayahuasca, para equilibrar, para honrar, para saudar o masculino. Cerimônia potente no último domingo. Passou, foi linda, foi incrível. Tiveram pessoas que participaram dessa cerimônia que estão acompanhando essa série. E eu peço a vocês que deixem um comentário aqui nessa série, trazendo, né, a potência do que foi essa cerimônia em honra ao nosso masculino. E eu quero desde já convidar vocês que estiveram comigo no último domingo a estarem novamente no dia 14 de abril. E quem não esteve, tanto homem quanto mulher, seja muito bem-vindo para chegar comigo no dia 14 de abril, para uma cerimônia potente de Sagrado Feminino, que eu nem divulguei ainda, só divulguei dentro do grupo da minha comunidade, da minha família Luz Divina Criadora, mas que já está com as vagas quase encerradas. Já estou com a lista de 17 nomes para essa cerimônia do Sagrado Feminino. Então, você que tem vontade de trazer esse equilíbrio, essa integração, bendita a força da Ayahuasca, se achegue. Se achegue porque o processo costuma ser potente, tá? Mas com muito amor, com muita leveza, porque é assim que a gente se propõe, né, a acolher os aprendizados da vida. Então, eu vou ler para vocês a carta do sexo, que fala o círculo de Mahamudra. O sexo guarda consigo grandes segredos. E o primeiro segredo é, se você meditar, você vai ver isso. A felicidade vem porque o sexo desaparece. E sempre que você estiver naquele momento de felicidade, o tempo também desaparece. Se você meditar sobre isso, a mente também desaparece. E essas são as qualidades da meditação. Minha própria observação é que o primeiro lampejo da meditação no mundo deve vir por meio do sexo. Não há outra forma possível. A meditação deve ter entrado na vida por meio dele, pois esse é o fenômeno mais meditativo. Se você o entender, se você for fundo nele, se não usar apenas como uma droga, então, aos poucos, lentamente, à medida que a compreensão cresce, o anseio desaparece. E chega um dia de grande liberdade, em que o não é mais uma obsessão. Então você se torna silencioso, silenciosa, tranquila, tranquilo, absolutamente você mesmo. A necessidade do outro desapareceu.
Ainda é possível fazer amor se quiser, mas não há mais necessidade. Então, será uma espécie de compartilhamento. Chega, deu um calor aqui, vixe! Vou acender a luz. Poderia, né, pausar o vídeo, toda aquela coisa, mas eu gosto, gente, dessas coisas assim, onde a gente se sente à vontade, né? Pra não fazer muita edição de nada, só apenas ser a gente mesmo do jeitinho que a gente é. Quando dois amantes estão num profundo orgasmo, fundem-se um no outro. Então a mulher não é mais a mulher e o homem não é mais o homem. Eles se tornam algo similar ao círculo do Yin e Yang, alcançando um ao outro, encontrando-se dentro um do outro, dissolvendo-se, esquecendo a própria identidade. É por isso que o amor é tão bonito. Esse estado é chamado de mudra. O estado de profunda penetração orgástica é chamado de mudra. E o estágio final do orgasmo com o todo é chamado de Mahamudra, o grande orgasmo. O orgasmo é um estado no qual o seu corpo não é mais sentido como uma matéria. Ele vibra como energia, eletricidade. Vibra tão profundamente, partindo de sua própria fundação, que você se esquece completamente que é algo material. Torna-se um fenômeno elétrico. E é um fenômeno elétrico. Agora, os físicos dizem que a matéria não existe, que toda a matéria é apenas aparência, e lá no fundo, o que existe é energia e não matéria. No orgasmo, você atinge essa camada mais profunda do seu corpo, na qual a matéria não mais existe, apenas ondas de energia. E você se torna uma forma de energia dançando, vibrando. Não haverá mais limites para você, pulsando, mas imaterial. E quem você ama também estará pulsando. E pouco a pouco, se os parceiros se amam e se entregam um ao outro, eles se entregam a esse momento de pulsação, de vibração, de ser apenas energia. E não tem medo, porque é uma experiência similar à morte, essa de perder os limites do corpo. Quando o corpo se torna algo vaporoso, quando a substância do corpo se evapora e só resta energia, um ritmo muito sutil, mas você se percebe como se não existisse mais. Apenas dentro de um amor profundo, alguém pode entrar nesse estado. O amor é como a morte. Você morre no que se refere à sua imagem material. Você morre em relação a se pensar como um corpo. Você morre como um corpo e evolui como energia, energia vital. E quando a mulher e o marido, ou os amantes, ou os parceiros, começam a vibrar em um certo ritmo, seus corações e seus corpos se juntam num mesmo ritmo. Então cria-se uma harmonia e há o orgasmo. Eles não são mais dois. Esse é o símbolo do Yin Yang. O Yin se movendo dentro do Yang e o Yang se movendo dentro do Yin. O homem se movendo dentro da mulher, a mulher se movendo dentro do homem. Agora formam um círculo e vibram juntos, pulsam juntos. Seus corações não estão mais separados, seus batimentos não estão mais separados, tornam-se uma melodia, uma harmonia. É a música mais fantástica possível. Todas as outras músicas parecem desinteressantes em comparação. A vibração de duas pessoas em uníssono é o orgasmo. Quando a mesma coisa acontece, não com outra pessoa, mas com toda a existência, então é Mahamudra. Então é o grande orgasmo.